de alguns coleguinhas que estão com dúvida ainda no conteúdo que a Pro falou em sala de aula sobre segmentos de retas, tá certo? Então, vamos lá. Bom, primeiro eu preciso saber o que é segmento de reta, ok? Então, vamos lá. Segmento de reta é um pedaço de uma reta, tá? Que tem um ponto no início e um ponto no final, tá certo? Esses dois pontos são representados por letra bastão. E eu também tenho que colocar o tamanho desse segmento, tá certo? Ok? Sem problema? Então, para ajudar vocês, eu coloquei aqui. O que é o segmento de reta? É uma parte de uma reta que possui um ponto A no início, ou seja, inicial, e o ponto B no final, ou seja, no fim, ok? E tem tamanho em centímetros. Então, tá lá, ok? Porém, qual é a representação geométrica dele? Né? A representação geométrica dele é, eu vou pegar aqui o ponto A, o primeiro, o ponto B e um traço em cima. Então, a representação é AB com um traço em cima. Ok? Bom, então isto é um segmento de reta. Ok? Aí, a Pro falou em sala de aula sobre tipos de segmentos de reta. Ok? Bom, são, na realidade, 4 tipos. Mas eu preciso saber de 2 tipos, que é fundamental para que eu possa estar aprendendo. Então, vamos começar com o primeiro tipo. O primeiro tipo são segmentos consecutivos. Então, segmentos consecutivos, ele tem o tipo A e o tipo B, ok? O tipo A dos segmentos consecutivos, tá? Primeiro, antes de eu falar do tipo A, vou colocar essa observação aí que é muito importante. Para sabermos se é consecutivo ou não, precisa-se de 2 segmentos de retas. Eu não posso, tá? Olhar para o segmento e falar, ele é consecutivo, ele é colinear. Mas para eu ter esta certeza, eu preciso de 2 segmentos, ok? Então, vamos desenhar os segmentos. Então, tá lá. Desenhei, tá? Ponto de início, ponto de final, ok? Então, tá lá. Representação com letra bastão. Ponto A, ponto B, ponto C. Representação geométrica. Tá lá. AB, do A até o B. BC, do B até o C. Ok? Bom, 2 segmentos são consecutivos quando, tá? Tem um ponto em comum e podem ser desenhados em forma de reta. Ok? Então, quando que 2 segmentos são consecutivos? Quando ele tem um ponto em comum, né? E são desenhados em forma de reta. Observe, AB eu coloquei aqui, BC eu coloquei aqui. Olha lá, a Pro colocou da mesma cor B. Significa o quê? O ponto em comum é o ponto B, ok? Então, eles são consecutivos porque têm um ponto em comum, certo? E estão desenhados em forma de reta, ou seja, parece com uma reta, mas não é. Segundo tipo, vamos lá. Segundo tipo, a mesma observação, tá? Para sabermos se é consecutivo ou não, precisa-se de 2 segmentos de retas. Então, vamos lá. Desenhei o segmento. Coloquei a pontuação. Então, eu tenho o segmento AB e o segmento BC, ok? Então, vamos lá. 2 segmentos são consecutivos quando tem um ponto em comum, lá, B e B. O ponto em comum é o ponto B, ok?
e podem ser construídos em forma de polígono. Aqui, ó. Se eu continuar, eu construo um polígono aqui. Ok? Tá? Então, quando que uns dois segmentos são chamados de segmentos consecutivos? Quando eles tiverem um ponto em comum, ou seja, o mesmo ponto. Tá bom? Segundo tipo, segmentos colineares, ok? Então vamos lá. A observação agora é o seguinte: para sabermos se é colinear ou não, precisa-se de dois segmentos de reta. Ou seja, o que foi falado na primeira observação, na segunda observação, na terceira observação também é. A diferença é que lá era consecutivo e aqui é colinear, ok? Bom, vamos desenhar então o segmento. Desenhei uma reta e fiz os segmentos. Olha lá. Segmento AB e o segmento CD. Pro, e o BC? O BC eu não fiz, tudo bem? Eu fiz o AB e fiz o CD, ok? Bom, quando que dois segmentos são colineares, Pro? Vamos lá. Quando os segmentos AB e CD são colineares? Quando? Quando são construídos em forma de reta. Só isso, Pro? Só isso. Observe. Está desenhado em forma de reta? Então, eles são colineares, ok? Se ele tiver desenhado em forma de reta, mas tiver um ponto em comum, Pro? Boa pergunta. Quando ele tiver sido desenhado em forma de reta e também tiver um ponto em comum, ele tem duas nomenclaturas. A primeira, são consecutivos porque tem um ponto em comum. E a segunda, são colineares porque estão desenhados em forma de reta. Ok? Bom, obrigado a vocês por ter participado dessa aula, tá bom? E espero ter tirado as dúvidas de alguns que estão com dúvida aí. Tudo bem? Fiquem com Deus e até a próxima aula de Tira Dúvida.